sonhei em ser advogada. Se eu fosse advogada, vocês estavam falando hoje como uma milionária. As pessoas me informaram que para eu viver de estágio, como eu não tinha como me sustentar, não dava para fazer direito. O jornalismo, o estágio de jornalismo pagava tão bem quanto ainda paga hoje, do que o direito. A gente sabe que você passou por TV, por rádio, passou por diversas nuances. As pessoas acham muito que eu fiz rádio. Outro dia me ligaram de uma rádio, dizendo assim, olha, a gente quer te entrevistar porque você foi parte da fundação da rádio. Eu digo, teria sido uma honra, mas eu não fui. Na verdade, eu só fiz programa de rádio na TV Educativa, na época da Micarina, que tinha um programa que era rádio e TV ao mesmo tempo. Eu apresentava com a Vanusa Coelho. E eu comecei como assistente de produção, ainda garota mesmo, com 17 anos. Depois eu fui trabalhar na redação, depois eu fui repórter, depois eu fui apresentadora e eu fui diretora de jornalismo com 19 anos. Então, assim, foi muito rápido, a minha trajetória foi muito rápida. E como eu estudava e trabalhava, eu cheguei a ser diretora dos meus professores da faculdade na redação. Então, a universidade, a academia, para mim, ela vai sempre ser um lugar de voz, um lugar de atitude, um lugar onde se constrói políticas públicas, um lugar onde você desenha um lugar que você precisa viver e que você quer para si. Olá, essa é mais uma edição do programa Jornalistas em Pauta. Eu sou Adriana Marques. E eu sou Sabrina Luiz. Nesta edição abordaremos o jornalismo local. Teremos como entrevistada a jornalista Maia Veloso. Ela vai nos falar sobre a trajetória da sua profissão, sobre o empreendedorismo do jornalismo e vai trazer também o jornalismo digital. Então, fique com a gente. O Jornalistas em Pauta começa agora. Três, dois. Olá! Nesta edição do Jornalistas em Pauta, recebemos a apresentadora e jornalista Maia Veloso. Muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Olá, meninas. Olá. Quem foi a Maia Veloso? Eu errei. Quem foi a menina Maia Veloso e como surgiu o jornalismo como meta de profissão? Bom, primeiro dizer obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Tudo começou na UFP, era uma garota. Na verdade, quando criança, eu nunca sonhei com jornalismo, eu sonhava com direito. Eu achava que direito era sempre uma forma relevante de alcançar as pessoas. Eu não pensava no direito de forma tradicional, eu pensava o direito já como o direito é hoje, o direito ambiental, o direito digital, o direito em defesa das pessoas, né, de uma forma muito mais ampla e adequada. E eu sempre sonhei em ser advogada. Se eu fosse advogada, vocês estavam falando hoje como uma milionária. Mas a minha mãe morreu aos 33 anos, eu ia fazer 14 anos e os meus planos mudaram, porque os meus colegas, as pessoas me informaram que para eu viver de estágio, como eu não tinha como me sustentar, não dava para fazer direito. O jornalismo, o estágio de jornalismo pagava tão bem quanto ainda paga hoje, do que o direito. E aí os meus amigos de colégio, eu estudei em escola pública, mas eu estudei em escola particular porque eu joguei vôlei e eu fui bolsista, a minha experiência com escola privada como atleta. E eles diziam, você ganha os concursos de redação, você gosta de falar, você é toda metida, você vai lá e manda ver e faz. Então, faz jornalismo, que talvez você comece a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Então, foi isso que me estimulou. Eu comecei a fazer jornalismo porque eu precisava fazer um curso, eu sonhava com isso, eu devia isso à minha mãe, a mim, né, como jornada de vida, e eu fiz jornalismo por conta dessa circunstância, na verdade. Certo. Maia, na academia, qual foi a relevância do conhecimento científico, levando em conta que você já estava inserida no mercado de trabalho? Na verdade, eu comecei no mercado de trabalho garota ainda, no primeiro mês de faculdade eu já estava trabalhando. Eu fui trabalhar na TV Educativa
com diretores da Globo que estavam aqui, na época TV Antares, e eu comecei como assistente de produção, ainda garota mesmo, com 17 anos. Depois eu fui trabalhar na redação, depois eu fui repórter, depois eu fui apresentadora e eu fui diretora de jornalismo com 19 anos. Então, assim, foi muito rápido, a minha trajetória foi muito rápida. E como eu estudava e trabalhava, eu cheguei a ser diretora dos meus professores da faculdade na redação. E isso foi curioso, mas foi muito tranquilo, porque era uma honra ter os professores, ao mesmo tempo a gente já modelava trabalhos de modo colaborativo. Eu entendi como colaboração. Alguns deles, né? Não eram todos os professores, alguns deles. E para mim foi incrível essa experiência. Eu demorei a me formar, porque eu mais trabalhava do que estudava. Mas o conhecimento científico, estar num ambiente de faculdade, para mim sempre foi valioso. Tanto que até hoje eu emendo uma pós atrás da outra, eu tenho 8 pós-graduações. Então, assim, porque isso me rejuvenesce, isso me põe em contato com a academia, com a ciência, que eu sempre acho que é super importante. Não dá para ser só a prática. Se você quer ser completo, você precisa estudar e você precisa da prática. Você precisa a prática que valida o conhecimento valioso que você recebeu. E eu tive grandes professores. E eu tive professores que me desafiavam, que colaboravam comigo na minha jornada, que era de sobrevivência, de ao mesmo tempo trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Eu sempre fui muito curiosa e eu sempre me orgulhei muito de ser aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. O UFP passou a ser parte do meu DNA como profissional. E eu não teria sido a profissional que eu sou hoje, o pouco que eu sei hoje, se eu não tivesse começado pela universidade. Porque foi na universidade que eu comecei a modelar os meus projetos de comunicação, mesmo tendo que conciliar trabalho e estudo, mas eu fui indo, quase fui jubilada. No último segundo do segundo tempo eu entrei em campo. Era até a próxima pergunta que eu tinha, justamente para falar que nesse cenário todo, né, do trabalho, do conhecimento científico, em qual momento você acha que ele mais interferiu ou mais ajudou essa tua trajetória de já vir do mercado de trabalho? Como a universidade influenciou o meu trabalho? De todas as formas. A gente, quando está no meio acadêmico, o meio acadêmico é muito enriquecedor, o meio acadêmico era muito pulsante, ele não era muito chato como é agora. Ele era muito politizado, ele era muito... A gente vivia num momento do país que, claro que esses momentos são todos importantes, mas que nós éramos uma voz verdadeira. A gente fazia questão de ser essa voz. Então, as universidades brasileiras, elas sempre foram parte disso, dessa discussão do que era o país, né? Os movimentos nasciam de dentro das universidades. Hoje os movimentos vão para a universidade, pegam essa carona, ou locam um espaçozinho ali de discussão, de pensamento. Então a universidade, a academia, para mim, ela vai sempre ser um lugar de voz, um lugar de atitude, um lugar onde se constrói políticas públicas, um lugar onde você desenha o lugar que você precisa viver e que você quer para si. Então, assim, eu pensei que você fosse perguntar o seguinte: eu nunca vi uma plaquinha com teu nome. É porque eu não tinha grana para fazer a plaquinha. Eu só fui para a formatura. Eu até falei brincando, um dia eu vou voltar e vou ter uma placa só com o meu nome. É claro que eu não fiz isso porque deixou de ser importante para mim. Para mim não era a placa, era a vivência. E já a Maia, como jornalista profissional, com experiência já no mercado de trabalho, como foi a tua atuação no mercado local, Piauí? Quais foram as experiências? A gente sabe que você passou por TV, por rádio, passou por diversas nuances do jornalismo. As pessoas acham muito que eu fiz rádio. Outro dia me ligaram de uma rádio, dizendo assim: olha, a gente quer te entrevistar porque você foi parte da fundação da rádio. Eu digo, teria sido uma honra, mas eu não fui. Na verdade, eu só fiz programa de rádio na TV Educativa, na época da Micarina, que tinha um programa que era rádio e TV ao mesmo tempo. Eu apresentava com a Vanusa Coelho.
E eu fiz participações na TV Meio Norte, nessa nova fase do rádio, jornalismo, com espaços curtos, com opinião, com editoriais. Isso tem uns 2 anos, mas aí ficou apertado na minha agenda para fazer as duas coisas. Mas eu amo o rádio, por isso que eu acho incrível que o rádio ele se revitalizou no Brasil. A internet é muito responsável por isso. Os podcasts são um sucesso porque eles beberam da fonte do rádio. E aí, assim, o trânsito que é ruim ajudou a gente se conectar desde cedo com os programas de rádio. E aí são grandes programas de rádios no Brasil, de radiojornalismo, né? No nosso estado não é diferente. Eu decidi que eu ia ser feliz com o que eu tinha. Então, assim, à medida que eu decidi ser jornalista, eu falei assim, cara, eu vou ter que arrasar nesse negócio. Quando eu digo arrasar, não é vaidade, é arrasar no sentido de me doar. Eu vou ter que me aprofundar. Quando eu entrei na universidade, só com dinheiro do transporte. Tinha RU já? Tinha RU. Eu falei assim, eu tinha que todo dia tomar a decisão. Eu vou de carona, eu pegava 6 caronas para chegar na universidade, ou eu vou comer. Aí eu falei, cara, com esse bandejão aqui barato desse jeito e essa biblioteca cheia de livro, se eu não arrasar, eu sou uma tonta. Então, assim, para mim foi a minha descoberta como pessoa, como cidadã, a universidade. E aí isso sempre pautou o meu trabalho. Então, eu comecei fazendo televisão, eu faço televisão desde sempre, eu nunca larguei a televisão e eu tenho o privilégio de trabalhar por muito tempo num veículo de comunicação que ele se tornou híbrido. Então, ao mesmo tempo que a gente é rádio, a gente está falando para o internauta, a gente está falando para o ouvinte, a gente está escrevendo para o jornal. Então, foi muito enriquecedor, foi uma outra faculdade. A gente foi adquirindo essas habilidades que são próprias do fazer comunicação e do fazer jornalismo hoje. E aí, o que as pessoas não sabem é que todos os projetos, com raríssimas exceções, que eu fiz na televisão, são projetos meus. São projetos que eu apresentei, com raras exceções. Os 70 Minutos, onde eu fiquei por 7 anos, inclusive dividindo a bancada por muito tempo com o Fenelon Rocha, nosso professor querido, pois é. Não foi um projeto meu, foi uma necessidade da televisão, mas sempre foi muito raro. E eu sempre tenho projetos paralelos, porque eu acho que o jornalismo ele nos dá o privilégio de receber muita informação, e eu sempre acreditei que informação é poder. Eu criei o Língua Solta, um projeto de palestrante para as comunidades, para as favelas, nas universidades, em escolas públicas principalmente, porque eu recebia muita informação e como apresentadora dos 70 Minutos, muita coisa ia para fora, era jogada fora, era desperdiçada. E eu peguei essa informação e transformei num projeto de palestra que durou 9 anos. E agora eu estou voltada para a marca, eu tenho uma empresa que eu presto consultoria de projetos de comunicação e marketing digital, todos ligados à educação. Incrível. Eu ia perguntar em que trabalhos sociais você atua e já foi respondida. Maia, nessa caminhada, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para conquistar a credibilidade? Nenhuma dificuldade? Nenhuma, porque eu acho que quando você trabalha com verdade, isso é natural. A credibilidade ela é uma consequência, ela é um resultado da tua jornada, entende? Então, assim, se você foca em eu tenho que construir uma credibilidade, não é como construir uma autoridade digital hoje. Construir uma referência. É claro que a gente é comprometido com isso. Mas a credibilidade, você não tem que se ligar nela. Ela vem junto com a tua jornada de trabalho. São as escolhas que você faz, do que você fala, como você fala, mesmo diante das linhas editoriais que são relevantes, como você coloca a tua verdade e como você não compromete esse conteúdo, fazendo do jornalismo de fato o que ele é, que é uma prestação de serviços, ainda mais num momento como hoje, com tanta fake news, falar a verdade, comprovar a verdade é super importante. Enquanto apresentadora Falando Nisso, como é desenvolvida a dinâmica do programa? Você participa das sugestões de pautas? Cara, claro, o programa sai 90% da minha cabeça. Sabe de nada, inocente. O Falando Nisso é o seguinte, eu conquistei com tanto tempo de Rede Meio Norte o privilégio de não ter que ir à televisão. Eu trabalho digital e venho e gravo o meu programa, os 4 programas da semana, porque o último é Melhores Momentos, então eu gravo para ser exibido diariamente. E aí
acabou a gravação como agora, as pessoas ainda acham que é ao vivo, eu evito sair no horário de 9h30 da noite, porque as pessoas, nossa, e não tem falando nisso hoje? E aí, por um certo tempo, eu omiti essa informação, assim, no sentido de não me aprofundar, não de mentir. Entendeu? Mas agora eu assumo mesmo que ele é gravado, porque as pessoas me veem muito. Às vezes eu faço live na hora que acaba o programa para discutir o tema. Cega, né? E tal. Como que eu consigo estar em 2 lugares, né? Então, assim, não tem problema em relação a isso de produzir o programa, porque a gente acaba e amanhã a gente já começa as reuniões de pauta que são de... Então eu recebo as sugestões dos 2 produtores, eu dou as minhas sugestões, eu aprovo todas elas, porque além de apresentadora, eu sou coordenadora de conteúdo do programa. Então eu digo se eu já entrevistei, digo como eu quero, digo o que precisa ser abordado, digo que vídeos extras tem que entrar. Eu sou a produtora do programa, mas eu tenho 2 ótimos produtores que executam aquilo que a gente planeja durante a semana. E a gente já viu, né, que você é empreendedora nata, tem aí trabalhado em diversas áreas do jornalismo atual, né? E o empreendedorismo no jornalismo é a saída para crescer, para a profissão do jornalista atual? Tem que ter o empreendedorismo no jornalismo? Eu acho que todos somos empreendedores de nós mesmos. Acho que se você encara que você sendo autônomo, colaborador, ou você sendo realmente um empreendedor, em que escala for, pequeno, médio ou grande empreendedor, você empreende. A palavra empreender não quer dizer ser empresário. Empreender é dedicação, empreender é outra coisa. É você abraçar aquilo que você acredita. Por isso que as pessoas, quando falam de propósito hoje, eu não fecho muito na questão. Porque eu acho que propósito você só descobre depois dos 40. Porque propósito é aquilo que você não quer fazer mais, aí você descobre aquilo que você não negocia mais, o que é inegociável para você, é a tua verdade mesmo. Eu acredito mais na palavra legado. Eu acho que quando você vai fazendo as coisas, você vai construindo um legado. Legado não é grande demais? Legado todos nós temos, né? Cada um na sua medida e no seu formato. Então, eu acho que o empreendedorismo, respondendo objetivamente agora a tua pergunta, ele faz sentido sim, porque eu acho que os ecossistemas digitais, os ambientes digitais, nos proporcionaram poder produzir o nosso próprio conteúdo e fazer os nossos relacionamentos, o nosso networking, mas há casos e casos. Eu, por exemplo, tenho um brand de quase 30 anos de televisão na Rede Meio Norte. Eu nunca vou migrar para o digital sem carregar com isso esse brand. Eu não posso, não devo e não quero, porque é uma marca. Então, quando você constrói uma marca, às vezes você tem que fazer em projetos que são em collab, que são colaborativos. Então, eu acho que cada jornada na área de empreendedorismo dentro do jornalismo é uma jornada. Você tem que descobrir qual é a sua habilidade. O empreendedorismo no ambiente digital hoje, ele requer que você desenvolva outras core skills, que são as habilidades essenciais para você atuar dentro desse mercado. Não é só ser jornalista, não é só ser um jornalista incrível, não é só saber todo esse dever de casa que a faculdade ensina pra gente e a prática também. Mas a gente tem que desenvolver outras habilidades. Mas eu acho que tem tudo a ver não só com o jornalismo, mas com o mundo hoje. O mundo então, é digital. A questão do jornalismo digital está tão atuante hoje na profissão, ela é benéfica, né? Ela traz esses benefícios. Eu acho que a internet é terra de ninguém, como o mundo real é terra de ninguém. Todo lugar tem coisa boa e ruim, todo lugar tem ônus e bônus. Eu acho que se você modela para o digital o que você é na real e o que você constrói, a tua verdade, e o que você aprendeu, os teus aprendizados, o digital ele vai ser natural, assim. Acho que a gente não tem que enxergar o digital como uma coisa do outro mundo. A gente tem que, sim, abraçar as ferramentas que são importantes para isso, para você ser resguardado tecnicamente, porque qualidade sempre vai ser importante no digital ou no offline, no online, no offline, e você se qualificar para você fazer bonito, fazer direito, fazer como as pessoas merecem, como você merece, como o mundo merece. Não tem essa coisa de fazer mais ou menos, entendeu? Não tem, o caminho é fazer direito, porque a gente tem as ferramentas, hoje mais do que nunca. Os livros, os museus, está tudo na internet, a gente só não estuda e não lê e não se informa se a gente não quiser. Então é uma opção de vida.
Sobre o futuro, que desafios você ainda busca na sua carreira? Gente, a vida é uma criança. Eu acabei de fazer um curso sobre cenários do futuro. Eu estou estudando há 1 ano e meio cenários do futuro. E eu estou bem impressionada. Porque as profissões serão ressignificadas. Algumas não é que elas vão desaparecer, elas vão ser abrigadas em outras áreas. Mas eu acho que o futuro é exponencial, assim, o céu é o limite. Eu acho que a inteligência artificial aplicada à comunicação, ao marketing, eu acho que os aplicativos, eu acho que todas as ferramentas que o digital proporciona a gente. Você vê, eu entrevistei um cara hoje, piauiense, que vai estar na estreia da Apple TV, numa série do Steven Spielberg, é um quadrinista nosso. Então, assim, eu acho que o mundo ficou... A conexão, ela é benéfica. Tem o que é ruim, a internet precisa ser demonizada, ou pode ser? Não! O futuro está rodando. Você entende que o futuro está rodando? O futuro não é amanhã. O futuro é agora mesmo, assim. Amanhã vai ser a consequência do que a gente está construindo. São muitas economias em torno desse futuro, e muitas possibilidades, e muitas oportunidades. E vai depender da forma como a gente vê. Eu não gosto de usar a palavra mindset, eu acho que é uma coisa de empreendedor de palco, mas assim, acho que depende da tua percepção do mundo. Não vai mudar muita coisa na medida em que você tem que fazer perguntas que são essenciais a você. Quem é você? O que você gosta de fazer? O que faz sentido para você? Que marca você quer deixar? E principalmente, de que modo você pode alcançar as pessoas com o trabalho que você faz, independente do que você faz. Se você é costureira, se você é gari, se você é jornalista, se você é médico, se você é pesquisador, se você é desenvolvedor de softwares. Então, assim, o futuro é a gente, depende da gente, está aqui. Está aqui, principalmente. É como a gente vê as coisas. E nesse avanço de tecnologia, de internet das coisas, né, dessa facilidade que a gente tem agora de estar no Piauí e, ao mesmo tempo, estar na França, por exemplo. O jornalismo local do Piauí tem avançado, tem seguido nesse ritmo? Você vê o nosso cenário local dessa forma? Eu acho que a gente começou a andar. E eu acho que as empresas de comunicação, elas já modelam formatos híbridos, né? Onde tem sim a mídia tradicional, porque o mercado publicitário e empresarial e corporativo ainda é muito importante. Você vê o que está acontecendo. Por exemplo, outro dia a Globo deu uma aula do que é o podcast. Meus amigos ficaram tirando onda. Ai, meu Deus, a Globo pensa que ninguém sabe o que é podcast. Não sabe, querido. Para mim, ela trabalhou para mim. Não sabe o que é podcast. A gente sabe o que é podcast. O grande público não sabe o que é podcast. O grande público não sabe o que é virar um celular, e eles ensinaram. E aí o streaming, eu acho assim que você produzir um conteúdo que ele é paralelo, mas ele não é um universo exatamente paralelo, mas ele é complementar ao que você entrega nas mídias abertas, isso é super interessante. Por isso que o streaming é legal, de quando você vai fazer um evento, você transmite para a TV, mas manda ver no Facebook, manda ver no YouTube, manda ver no Insta, e não coloca as tuas marcas, o teu produto na mão de uma rede só. Se o Zuckerberg morre e não deixa nada pronto, minha gente. Se ele resolve tirar tudo, porque as pessoas ficam achando que o Zuckerberg está tirando as curtidinhas porque ele está preocupado com a ansiedade, com a depressão. Não, gente, é business. As pessoas estão ganhando dinheiro com o Insta, e aí ele vai dizer, opa, tem que ganhar, eu vou modelar um negócio que eu tenho que participar disso aqui, entendeu? Então é tudo business. Eu acho que quando a gente conseguir enxergar em nível local que isso tudo é business e que não é mais um ambiente digital distante. As pessoas pensam que inteligência artificial é coisa que está por vir. Ai, que medo da internet das coisas. Gente, não! Pensa o Watson foi criado da IBM em 2011, porque um cientista virou para um programa de perguntas e respostas nos Estados Unidos e falou assim, eu vou criar um robô que vai ganhar desses 2 caras que estão aí. O cara falou, duvido, botaram um prêmio de $1 milhão. O cara foi lá, mapeou toda a Wikipedia, todo o conteúdo, fez a mineração de todos os dados, organizou, o Watson ganhou a competição. Eles doaram para uma empresa para uma entidade sem fins beneficentes, né? Fizeram caridade, né? Filantropia com o que foi doado. Mas assim, é muito antigo, a gente fica pensando que é coisa que está agora, mas quando que foi criado o computador e tudo? Agora que a gente está fazendo um uso exponencial disso, entendeu? Mas eu acho que a gente tem avançado, a gente vai avançar. Sabe por quê? Porque não tem outra saída, cara. É avançar.
E um recado que você pode deixar para os jornalistas que estão em formação, estão saindo aí da academia e têm uma expectativa de carreira, principalmente local, muitos deles querem continuar atuando no Piauí, no jornalismo local. Como que a gente pode estar se diferenciando nessa profissão? Primeiro, não modele a tua atuação para um negócio ou para uma atuação local. Quando você está na rede, você está para o mundo, entendeu? Quando eu comecei a fazer TV, eu ainda fazia TV pensando assim, se tiver um telespectador do outro lado, ou 1 milhão, não importa, eu vou fazer bem direito, bem feito. E aí agora se tiver um internauta, um telespectador, um ouvinte, um não sei o quê, então se modela pensando global, mas com estratégias que são locais. Porque assim, se você consegue ter um network com o teu público além do digital e você consegue o offline, é como os produtos de empresas mesmo, entendeu? E o recado é venham e venham com tudo e se preparem, porque a onda é alta, o tubo é gigante, mas é uma delícia de surfar se você está pronto. A gente agradece muito a sua presença. Obrigada. Obrigada pela entrevista inspiradora. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Venham mais vezes, tá? Mandem pautas, tá? E um abraço enorme a todo mundo que faz a comunicação da UFP. Me chamem mais para ir aí. Eu adoro. A UFP, como eu falei, é parte do meu DNA. Eu devo muita coisa à Federal. Foi um momento super importante e de muita escassez e abundância da minha vida. Escassez de recursos, porque eu precisava sobreviver, eu pegava carona, eu não tinha dinheiro para comer, enfim, de muita escassez, mas de muita abundância por parte dos professores, da biblioteca, dos livros e de tudo, e aí a gente conseguiu dar uma equilibrada nisso. Muito obrigada por terem me escolhido para essa entrevista, tem grandes jornalistas do nosso estado, eu fico feliz com a escolha, me sinto lisonjeada, valeu demais. Nós que agradecemos. Essa foi a edição dos jornalistas. Eu quero em coro. Vamos lá dizer juntas, vamos lá. E esta foi a edição dos Jornalistas em Pauta. Repete de novo. Pode? 3, 2 e 1. E esta foi a edição dos Jornalistas em Pauta.